Minha esposa me pediu um relacionamento aberto, mas só ela queria se divertir. Você já sentiu que algo estava estranho, mas não sabia exatamente o que? Foi assim comigo. Meu nome é Daniel. Tenho 34 anos, casado há quase 7 com a Laura, uma mulher linda, inteligente, divertida. Alguém que, até pouco tempo atrás, eu diria ser meu porto seguro. Nosso relacionamento sempre foi estável, mas, como muitos casais, com o tempo, a rotina foi se instalando. Trabalho, contas, compromissos, cansaço. O sexo diminuiu. As conversas ficaram mais rasas. A conexão, mais distante. Até que, numa noite qualquer, enquanto lavava a louça, Laura chegou por trás, me abraçou e soltou, sem anestesia. Acho que a gente devia conversar sobre abrir o relacionamento. Na hora, congelei. Senti o corpo gelar, como se tivesse levado um soco no estômago, mesmo com aquele tom doce e carinhoso que ela usou. Tentei fingir normalidade, mas minha voz tremia. Abrir como? Você quer dizer, com outras pessoas? Ela assentiu, sorrindo com leveza. Não estou falando de deixar de te amar, Dani. Mas de explorar coisas novas. Sem mentiras, com acordos claros. Só por um tempo. Só pra gente se reencontrar. E se ela já estivesse vendo alguém? E se isso fosse só uma forma de legitimar uma traição? Ela percebeu meu desconforto e tentou me acalmar. Não é sobre você. É sobre mim. Sinto que estou me apagando. Quero sentir desejo de novo. Quero me reconectar com a mulher que fui. E acho que, se fizermos isso juntos, pode até fortalecer a gente. Fortalecer? Parte de mim quis acreditar que era verdade. Que abrir a relação seria uma experiência libertadora. Moderna. Evoluída. Mas outra parte. Só ouvia uma sirene no fundo da mente, gritando: você vai se machucar. Nos dias seguintes, ficamos estranhos. Dormíamos juntos, mas não nos tocávamos. Nos falávamos, mas não nos escutávamos. Até que, talvez por medo de perdê-la ou por curiosidade mórbida, eu disse: tá bom. Vamos tentar. 1 mês. Com regras. Mas só se for igual pros dois. Ela sorriu. Me beijou. E parecia aliviada. Quase feliz demais. Foi aí que eu deveria ter percebido. Ela já estava um passo à frente. Sentamos na mesa da sala, com um caderno e 2 canetas. Sim, fizemos como manda o manual dos casais maduros e conscientes: acordos, limites, combinados. Sem envolvimento emocional. Sem dormir fora. Sem repetir com a mesma pessoa mais de 2 vezes. Sempre avisar antes. Parecia racional limpo. Civilizado. Ela escreveu tudo, sorrindo, com uma leveza que me incomodava. Tá tudo bem mesmo pra você, Dani? Perguntou. Eu menti. Claro. Eu queria agradar. Queria ser o cara mente aberta. Queria provar que era moderno o suficiente para aceitar aquilo. Mas por dentro, a insegurança já começava a rachar meu chão. Naquela mesma semana, Laura começou a sair com amigas do trabalho. Ficava horas no celular. Passava batom vermelho às 22 horas. E, sempre que voltava, vinha leve, com aquele olhar de quem acabou de viver algo intenso, mas disfarçava com um beijo na testa. Tentei não surtar. Saí uma vez com uma mulher de um aplicativo. Não foi ruim. Mas também não foi nada. Me senti culpado, desconectado, perdido. Enquanto eu procurava conexão, Laura buscava prazer. E, pelo visto, estava encontrando com facilidade. Na segunda semana, uma conversa mudou tudo. Eu a vi sorrindo olhando o celular, e brinquei. Esse aí deve estar bom, hein? Ela não negou. É o Rafael. Muito gente boa. A gente se dá super bem. E então veio a bomba. Acho que quero repetir com ele. Só mais uma vez. Eu a encarei. A gente combinou que não ia repetir. Ela mordeu os lábios. Eu sei, mas e se for só uma exceção? Era o primeiro sinal de que as regras dela eram flexíveis. As minhas, rígidas. Mas eu aceitei.
Mais uma vez, para não parecer fraco. Para não ser o homem inseguro que não aguenta a liberdade da mulher. Só que o que começou como uma exceção virou rotina. Rafael. Até o nome me irritava. Era como uma sombra que começou a crescer entre nós, e, quando percebi, estava ocupando espaços que antes eram meus. Laura falava dele com frequência demais. Ele é engraçado. Ele me ouve de verdade. Com ele, me sinto viva. A cada elogio, meu estômago virava. Não porque ela estava feliz, mas porque eu não era mais a razão daquilo. Você está se apegando a ele? Perguntei, certo dia, tentando manter a calma. Ela hesitou. Não é só que a gente tem uma conexão legal. Mas você continua sendo meu marido. Isso é diferente. Ela queria tudo. A segurança do casamento e a adrenalina do novo. E eu? Não queria ser o bom marido que aguenta tudo. No entanto, continuei fingindo. Nosso combinado virou um palco em ela protagonizava, e eu aplaudia com um sorriso falso. Comecei a me sentir substituído. No quarto, as coisas esfriaram de vez. Quando tentei reatar a intimidade, ela desviou, dizendo que estava cansada, estressada, ou, o pior, que já tinha se satisfeito o suficiente na semana. Foi aí que percebi que ela estava apaixonada por outro. E ainda me pedia para aceitar isso de cabeça erguida. Comecei a me perguntar: isso é liberdade ou submissão? Amor ou uma forma elegante de ser traído com permissão? Meus amigos não sabiam de nada. Minha família, menos ainda. Era como viver um segredo vergonhoso que eu mesmo havia assinado. Mas a pior parte foi quando descobri que Rafael não era só mais um. Laura começou a sair com ele mais de 2 vezes por semana. Começou a se arrumar mais, a sorrir mais, a viver mais. E eu? Me tornei figurante na própria história que construí. Até que uma noite, ela voltou para casa às 3 da manhã. Eu estava acordado. E esperando. Ela entrou rindo, cheirando a perfume que não era o meu, com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando. E quando me viu no sofá, só disse: você ainda está acordado? Naquela madrugada, enquanto ela tirava os sapatos e agia como se nada demais tivesse acontecido, algo dentro de mim quebrou. Gatilho da impotência. Porque não era só ciúme. Era o sentimento de que eu havia perdido qualquer controle sobre minha própria história. Laura deitou e dormiu em minutos. Eu fiquei no sofá. Olhos fixos no teto. Corpo presente. A alma ausente. No dia seguinte, decidi confrontá-la. Sem gritos. Sem drama. Só a verdade. Você ainda quer que isso seja um relacionamento de verdade? Ou está só esperando que eu peça o divórcio? Ela se sentou à mesa, respirou fundo e disse: eu não sei. Eu gosto do Rafael. Mas não é como você e eu. O que a gente tem é diferente. Diferente como? Rebati. Com você eu tenho estabilidade. Com ele, paixão. É como se fossem partes de mim. Ela havia dividido o coração em departamentos. E o meu lugar era o setor da segurança emocional. Mas quem quer ser apenas estabilidade? Quem sonha em ser o porto seguro enquanto outro é o mar agitado? Comecei a pensar em mim. Nos meus desejos. Nos meus limites. Na minha dignidade. A cada noite que ela saía com Rafael, eu me via menor. Não porque ela escolhia outro. Mas porque eu permitia. E não era mais sobre liberdade. Era sobre desequilíbrio. Porque eu não saía com ninguém. Não por falta de oportunidade, mas por falta de vontade. Como me entregar a outra pessoa se nem em casa eu sentia que era desejado? Em uma tentativa desesperada de recuperar algo, sugeri: e se a gente encerrasse isso? Já deu. Você viveu o que queria. Vamos voltar a ser só nós dois. Ela ficou em silêncio. Você quer terminar com ele? A resposta foi um golpe seco. Eu não sei se consigo. Foi ali que entendi. Ela já havia saído do nosso casamento emocionalmente. Eu só não queria aceitar. Depois daquela resposta, eu não sei se consigo, o silêncio se tornou nosso novo idioma. Laura evitava os olhos. Eu evitava a verdade. A casa ficou fria.
Não pelo clima, mas pelo peso. Do que não era dito. Do que era engolido. Do que foi quebrado e fingíamos que ainda funcionava. Eu sabia que algo estava por vir. Algo grande. Algo definitivo. No sábado seguinte, ela saiu para tomar um café com amigas. Horas depois, recebi uma mensagem. Não dela. De uma amiga em comum. Dani, você sabe que a Laura está com o Rafael no resort da Serra, né? Vi os dois aqui. Juntos. O chão sumiu. Não era mais sobre liberdade. Era sobre mentira. Ela havia rompido o único acordo que restava, uma honestidade. Esperei ela voltar. Não dormi. Quando entrou, perguntei direto, sem rodeios. Foi bom o fim de semana com o Rafael? Ela congelou. Quem te contou? Você acabou de me contar. Ela estava encurralada. Mas, em vez de pedir desculpas, ela desabafou. Dani, eu tentei. Mas com você tudo parece estagnado. Com ele, eu me sinto viva. Desejada. Com tesão. Eu não quero mentir, mas também não quero perder isso. O que ela queria não era um relacionamento aberto. Era uma nova vida. Sem mim. Ali, meu orgulho falou mais alto. Então vá viver com ele. Por que eu não vou ser o idiota que aceita tudo em nome de um amor que já não existe? Ela chorou. Pela primeira vez, desde que tudo começou, chorou de verdade. Mas não me abraçou. Não me pediu para ficar. Não negou. Na dor, senti um gosto amargo de alívio. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Ela perguntou: Você vai embora? Não. Você é quem saiu faz tempo. Eu só estou indo atrás de mim mesmo. Saí de casa com uma mochila, um computador e a certeza de que meu mundo tinha virado poeira. Fiquei num hotel barato por uns dias. Cada noite parecia uma eternidade. O silêncio agora era total. Nenhuma mensagem dela. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum volta pra casa. Eu estava sozinho. Literalmente. Mas pela primeira vez, em meses, sentia que estava livre. Livre do papel de figurante. Livre do medo de perder alguém que já não estava mais ali. Com o tempo, comecei a reorganizar minha vida. Voltei à terapia. Saí dos aplicativos. Passei a caminhar todos os dias. A conversar comigo mesmo sem raiva, mas com verdade. Recebi uma mensagem da Laura depois de 2 semanas. Você não quer conversar só mais uma vez? Sem brigar. Só conversar. Pensei. Respondi que sim. Nos encontramos num café. Ela parecia abatida, mas com aquele mesmo perfume que usava quando saía para encontrar o Rafael. O cheiro que virou cicatriz. Eu ainda te amo, Dani, ela disse. Mas acho que o que a gente tinha se quebrou. Se quebrou quando você usou a liberdade para me excluir. Quando disse que me amava, mas queria outro homem. Amor não é isso. Ela abaixou os olhos. Não argumentou. Era tarde. E ela sabia. Se eu voltasse no tempo, teria feito diferente. Eu também. Eu teria dito não naquela noite em que você me pediu para abrir o relacionamento. Teria protegido a gente, mesmo que isso significasse te perder. Nos despedimos ali. Sem beijo. Sem abraço. Apenas com o respeito que ainda restava. Meses se passaram. Descobri, por amigos, que Rafael seguiu a vida. Não quis algo sério. Laura, segundo dizem, se arrepende. Mas eu? Não me arrependo de ter saído. Porque às vezes, a maior prova de amor é saber a hora de partir. Alguns meses depois da nossa separação, eu finalmente consegui olhar no espelho e reconhecer o homem que estava ali. Não era mais o marido que aceitava migalhas em nome de um amor evoluído. Era um homem inteiro. Machucado, sim. Mas inteiro. E o mais importante, lúcido. Comecei a perceber o quanto eu havia me anulado. O quanto fui conivente em uma relação que me colocava sempre em segundo plano.
Em nome da modernidade, da liberdade, do respeito às escolhas, eu havia traído a mim mesmo. Porque não importa o quanto você ama alguém, se você não se ama, vira sombra. E eu vivia assim, em sombra de um casamento, sombra de um acordo desequilibrado, sombra da minha própria vontade. Um amigo me disse algo que nunca mais esqueci. Você foi tão compreensivo com ela e que esqueceu de se compreender. Essa frase foi como um tapa. Era exatamente isso. Laura me procurou mais uma vez. Dessa vez, não por mensagem. Bateu à porta do meu novo apartamento, com os olhos baixos e um sorriso tímido. Disse que estava fazendo terapia. Que entendeu que confundiu liberdade com egoísmo. Que achou que podia viver duas vidas ao mesmo tempo, e acabou perdendo as duas. Eu não espero que você me perdoe. Só queria te dizer que você não merecia o que aconteceu. E que, se um dia quiser ser meu amigo, eu estaria feliz. Respirei fundo. Mas eu não queria redenção. Queria apenas seguir. Sem culpa. Sem ódio. Apenas seguir. Laura, eu te amei de verdade. E por isso eu te perdoo. Mas eu não sou mais o mesmo homem. E não quero mais ser seu porto seguro. Quero ser meu próprio caminho. Ela chorou. E dessa vez, eu não chorei junto. Fechei a porta com leveza. Voltei pro meu sofá. Peguei meu violão. E cantei, pela primeira vez em muito tempo, apenas para mim. Os meses passaram. O tempo foi gentil. A dor virou lembrança. A lembrança virou lição. E eu voltei a sorrir sem precisar fingir. Comecei a sair mais. Fiz novas amizades. Conectei-me com pessoas que não me viam como uma extensão de uma história quebrada, mas como um recomeço vivo. Foi num desses encontros casuais, em um clube de leitura ironicamente sobre relacionamentos modernos que conheci a Marina. Ela tinha aquele olhar curioso, atento, presente. Conversamos sobre livros, música, filmes e sobre vida. E sem perceber, eu me vi rindo com leveza. Sem defesas. Sem precisar provar que era evoluído, maduro, liberal ou qualquer rótulo. Com Marina, aprendi algo fundamental. Relacionamento aberto não é sinônimo de evolução. E fidelidade não é prisão. Ela também tinha vivido uma relação desigual. Ela também conhecia o gosto amargo de ser plano B enquanto o outro voava sem avisar. Crescemos juntos, devagar. Nada de pressa, promessas ou performance. Há apenas presença. Com ela, voltei a me sentir homem. Desejado. E escolhido. E, acima de tudo, respeitado. A cicatriz que Laura deixou ainda existia. Mas agora ela não doía. Ela me lembrava do que eu jamais aceitaria de novo. E me fortalecia para proteger o amor que nascia não o dos outros, mas o meu próprio. Com Marina, tudo parecia diferente. Sem cobranças, sem jogos. Só a verdade. Conversávamos sobre limites, respeito e, principalmente, sobre o que realmente significava confiança. Eu aprendi que confiança não é um contrato a ser assinado, mas uma escolha diária que pode ser reforçada ou destruída a qualquer momento. Ela me ensinou que ser fiel não é ser preso, mas ser livre dentro da segurança que você constrói com o outro. E isso me fez refletir sobre tudo o que vivi com Laura. Será que eu tinha confundido liberdade com abandono? Será que ela havia se perdido ou me perdido na busca de uma emoção passageira? No fundo, percebi que a verdadeira questão nunca foi o relacionamento aberto. Foi o respeito. A honestidade. A reciprocidade. Quando um dos lados não está alinhado, não existe relacionamento aberto que dê certo. Só existe dor, frustração e vazio. E eu tive esse insight doloroso, mas libertador. Agora, com Marina, eu não estava apenas vivendo um relacionamento diferente. Eu estava construindo um novo padrão para mim e para o amor que eu merecia. Depois de toda essa jornada, uma coisa ficou clara para mim. Amor não é sobre abrir portas para qualquer um entrar, mas sobre abrir o coração para quem realmente importa. Liberdade no relacionamento não significa ausência de compromisso, nem passar por cima da confiança. É, na verdade, uma escolha consciente de estar com alguém que te respeita e te escolhe todos os dias. Se você está vivendo um relacionamento aberto, ou pensa em tentar, lembre-se. A base é o respeito mútuo, a comunicação clara e, principalmente, o equilíbrio emocional.
Se faltar algum desses ingredientes, o que era para ser libertador pode se transformar em prisão. Eu aprendi da forma mais difícil, mas hoje posso dizer: amar de verdade é um ato de coragem e de responsabilidade consigo mesmo. Gostou dessa história? Então não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem precisa ouvir essa verdade, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias chocantes. Clicar nos cards aqui do vídeo para ver outras confissões que vão te prender do começo ao fim.